Deus, muito obrigado, meu Pai, por esta manhã eu aqui estar presente perante a Tua Palavra, perante os meus irmãos, Pai, que vão me ouvir nesta manhã de sexta-feira, uma manhã que o Senhor abençoou, para aqueles, ó Pai, que entenderam a justificação pela fé, uma fé pura, uma fé, Pai, que vem do Teu coração para o nosso coração, onde que o Senhor imputou em nós, Pai, uma salvação que vem na nossa mente, é que o Senhor abriu a nossa mente e colocou dentro de nós o entendimento, o Espírito Santo dentro de nós, Pai, porque, segundo Coríntios 4:7, o Senhor colocou em nós um tesouro, Pai. O Senhor tem uma chave que nos concede essa chave. A gente aqui abre, a gente aqui fecha, a gente aqui fala com o Senhor a hora que nós quisermos falar, seja de manhã, seja à tarde, à noite, de madrugada, a qualquer momento o Senhor nos ouve e aqui o Senhor nos vê em espírito e verdade, nesse amanhecer, que aqui nós mergulhamos profundamente e buscamos, ó Pai, o entendimento que vem do Teu coração, onde que o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos sarou, o Senhor levou, Pai, todas as dores, ó Pai. Pelas suas chagas nós fomos sarados, e aqui está, Pai, a Tua palavra, em espírito e verdade, o irmão vai entender que ele recebeu a cura, recebeu o amor, o perdão, dentro aqui do coração. O meu coração recebi, ele recebe o dele, e aquele que crê recebe também, porque ele tem de Deus o amor no coração. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Quem é que diz que ama a Deus? É aquele que sabe o que aconteceu. Quem é que nesta manhã, Senhor, estou aqui, o Senhor me chamou. Deus, meu Deus, teve misericórdia de mim, levou a minha dor. Eu era doente, o Senhor me sarou. Deus, meu Deus, quantos precisam agora? Quantas vidas que sofrem e que chora, sacrificando, meu Pai, dando tudo que tem, confessando que o Senhor, meu Deus, derrama o seu grande amor. A graça do Senhor nos basta, meu Deus, és o meu amor. Obrigado, meu Pai, por esta manhã estar aqui com esse amor, esse perdão no meu coração, debaixo de uma graça pura e maravilhosa, que estamos aqui para falar a verdade. Amém, glória a Deus. Meu irmão, ouvinte da palavra de Deus. Deus é Espírito e a verdade já mora no nosso coração. Por isso está lá em João 4:23, mulher, o meu Pai procura aqueles que me adorem em espírito e verdade. Então, estamos pós-cruz. Esse Espírito nos fora ortogado. Romanos 5:5, Romanos 5:1, justificado mediante a fé, temos paz para com Deus. Mas quem está debaixo das obras da lei, o que eles fazem com a palavra de Deus? Eles manipulam ela e envolve o crente, né? O cristão, ele começa a entender a palavra e começa a entrar aqui, aonde? No coração de Deus. Então, muitos usam, né, a fé para cometer crimes, certo? Porque não estão com a fé pura de Deus no coração. Então eles querem fazer as obras de Deus e começam a pedir oração, e pede oração, e pede oração, e pede tudo ao mundo que está, tanto secular como religioso. Então, para cometer esses crimes, esconde debaixo da lei, que é maldição. A lei debaixo de Moisés ali, né, do cajado dele, era maldição, porque o justo viverá por fé. E todos quantos estão debaixo das obras da lei, estão debaixo de maldição. Então, Paulo separa, né, aqueles que estão debaixo de maldição, que é 3:10 de Gálatas, e 3:9 da fé. Então, os da fé, eles têm um caminho que Deus abriu para eles chegarem até Cristo. E aqui estamos. Então, a lei era maldição. E continua sendo, porque não entenderam a graça. Um justo, ele deve viver por fé.
e por graça pura no coração dele. É isso que nós temos que entender e viver, e aqui passar para os irmãos, né? Essa verdade que liberta esse coração. Porque a graça, ela é sem fermento. Se Deus chamou o apóstolo Paulo para o ministério do Espírito, né? E que ele viesse trazer ao gentio palavras do Espírito, né? Então, Tiago, o livro de Tiago é muito bom, o de João é bom, o de Pedro é bom. Só que eles ali trazem a Escritura para aquele tempo que Jesus viria e traria o Espírito Santo, e depois da cruz já estaríamos aqui como casa de Deus. Ele aqui é o cabeça, e aqui um pastor e uma igreja. Quando eu não falo isso aqui, muitos irmãos não entendem nada, porque ainda estão com o noivo, ainda estão antes da cruz, ainda estão buscando uma saída, enquanto que a saída já está dentro de nós. Por isso a promessa, a esperança e a perseverança, eles esperavam lá. Só que aqui pós-cruz já temos ela em nós, por isso que é por fé que o justo vive hoje. Então você vai entender 2 de Gálatas, pelas obras da lei, ninguém será justificado. Olha o verbo será diante de Deus, porque ele passaria pela cruz e justificaria, né, um justo que hoje está aqui sentado. Eu e você, então nós não temos obra a fazer. 2:10 de Efésios, as obras o próprio Deus fez no teu Filho amado. E nos trouxe aqui o quê? Para que nós andássemos nela, porque está tudo conquistado, está tudo declarado, está tudo profetizado e está tudo no coração, já gravado aqui. O amor e o por isso que os profetas da lei, né, eles passaram da cruz para cá, mas quando o templo caiu, eles não existem mais hoje. Então, os pastores gostam de falar assim, não tem mais pastor, nunca teve pastora, porque não, elas não podem pregar a palavra de Deus. Então, muitos usam missionária, né, e por aí afora. Então, se não tem pastora, também não tem pastor. Não tem apóstolo, não tem profeta, porque os profetas vigoraram até João Batista, está ali. A prova que a graça é pura está ali. Eu sou apenas um irmão aqui que entendeu o mistério e está passando a revelação para os irmãos de graça, sem cobrar um centavo de ninguém. Graças a Deus por isso que eu mantenho essa minha confissão de fé, 10:9 de Romanos. Se eu confessar com a minha boca que Deus é o Senhor e que Ele ressuscitou Jesus que dentro dos mortos, eu tenho salvação nele já, aqui, novo, na nova terra, com esse entendimento que Ele me deu, para a honra e para a glória de Deus. Então é por isso que é por fé que o justo vive hoje aqui, sem fazer uma obra religiosa. Então o livro de Tiago é bom, é legal, a gente tem que ler e entender, mas ali a Escritura estava se cumprindo, né? Então lá eles falavam, né? O juízo começaria pela casa de Deus, Paulo já falava, aquele que vem virá não tardará. Então chegou lá e aí a grande tribulação. Mateus 24:1, o templo caiu, 24:34, né? Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E 35, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Por quê? Ele faria depois da cruz, hoje, casa de Deus. E usam hoje o Maracanã, usam hoje estádio de futebol para poder fazer ali um leilão, fazer ali, né, um oba-oba. Então chama todo mundo e vai para lá e bota 50 mil lá dentro, 100, né? E assim eles fazem com a palavra de Deus um comércio, porque ele falou assim, Jesus falando já no corpo como filho de Deus. Eu não ensinei isso. Marcos 11:15, não faça da mega negócio, porque eu não ensinei. Vocês serão chamados pós-cruz, casa de oração. O que nós somos hoje? Casa de oração. Um pastor e uma igreja. Todos nós somos uma igreja. Não tem igreja batista, não tem assembleia, não tem quadrangular, não tem universal. Todos nós somos uma igreja. Mas só que o entendimento aqui é a graça pura de Deus, como aqui você tem que entender. 2 Coríntios 12:9. Paulo, a minha graça te basta. Por quê? Paulo tinha um espinho na carne e ele tinha orado a Deus para que Deus tirasse aquele espinho. Como eu tenho aqui no meu corpo, você tem no teu, mas a graça basta. Por quê? Estamos aqui nessa manhã, abençoada por Ele. Ele aqui nos traz bênção sobre bênção, amor sobre amor, perdão sobre perdão, e aqui Ele mora no nosso coração. Então vamos entender essa mensagem aqui, em nome do Pai do Céu. 21:1 de Apocalipse. Novo céu e nova terra. Já estamos aqui.
com esse corpo biológico aqui, que o Espírito Santo aqui nos dá essa revelação. Porque não somos mais o noivo antes da cruz. Casamos com Cristo, Ele aqui é o cabeça, Ele aqui ordena o nosso andar, o nosso deitar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar. Até enquanto nós dormíamos, Ele velava por nós. Vi novo céu e nova terra. João viu, mas não viveu. Pedro viu, não viveu. Isaías profetizou, viu, mas também não viveu. E muitos hoje também não viram, porque não entraram aqui na graça. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O mar de problemas que as pessoas carregam hoje, né? Elas não têm o entendimento. E começa a murmurar, e começa a buscar um profeta, e começa a buscar alguma coisa que vai levá-la até Deus. Mas só que Deus já está com ela aqui, sem procurar isso, apenas na palavra. Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva. Só que pós-cruz ele casou com a igreja. Então muitos arrumam dinheiro, né? Começam a fazer o leilão, começam a fazer campanha com a libertação, com o noivo e a noiva antes da cruz. Mas estamos pós-cruz, já casou com a igreja. Somos aqui uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, não tem defeito no espírito. Agora, o corpo de carne ele sempre vai apresentar um problema que nós temos que entender. Mateus 4:1, ali, Jesus, o Senhor, ficou 40 dias ali, tá? E o corpo dele ali, tentando ele, come isso, come aquilo. Não, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então ali ele tinha Deus na boca dele, que saía dali a palavra de Deus. Então ele suportou ali 40 dias e o corpo dele foi até a cruz e ali morreu pelo pecado daqueles que lá estavam. Ficando lá o nosso velho homem também com esse conhecimento aqui, trazendo uma luz. O Pai das luzes, ele veio e ilumina cada coração. 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Né? 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus, com os homens Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Por quê? O Espírito Santo nos foi otorgado. 5:5 de Romanos nos foi otorgado, e 2:1 de Atos foi derramado toda a carne. 37:14, Ezequiel, ali, porém o Espírito em vós e vivereis. Ali é um vale de ossos secos. Então, quantos ossos secos tem hoje, nesse dia de hoje, de sexta-feira, buscando ali um alimento que não é sólido, é leite de Moisés. Quando Paulo escreveu o 1 Coríntios, uma igreja de leite, 3:1, 1 Coríntios, Paulo dava leite. Então, Paulo tem a resposta todinha aqui para você que quer entender, né? Aqui tem a pergunta e tem a resposta. Então, quando você vem aqui no livro de Gálatas, né? 4:24 de Gálatas, né? Aqui, Sara e H. Aqueles que são livres diante de Deus, Isaac, e aqueles que estão presos a um pastor dentro da igreja, fazendo muitas coisas nesse dia de hoje, porque elas querem alcançar a bênção. Só que o abençoador desceu do céu e mora no coração dela. Então tem um escravo nas igrejas do pastor, do apóstolo, daquele que lá está, do padre, e tem também dentro das nossas casas, aquele que quer sugar, né, do nosso trabalho ali, porque às vezes não querem lavar um copo, não querem lavar uma louça, não querem fazer nada para ajudar o seu pai e a sua mãe, né? Como o marido tem que ajudar, tem que ser ali cooperador com ela na casa, nos afazeres, porque a mulher não é escrava do homem, nem o homem é escravo da mulher. Então existem essas duas partes. O mundo religioso que escraviza ali, né? Como Ismael, que é filha de Agar, né? E Isaac dá livre. Então eu sou livre aqui, não é para beber, não é para fumar, não é para xingar, não é para fazer isso ou aquilo, tanto debaixo da lei como no mundo religioso, como no mundo secular. Não, eu estou aqui para crer em Deus, na fé que Ele imputou em mim, para que eu venha aqui ter a palavra da justiça, porque aqui nós somos mais que vencedores. Então, 24. Estas coisas são alegóricas. Por quê? Estas mulheres são duas alianças. Então, duas alianças. A lei e a graça. Remover a lei, estabelecer a graça. Hebreus 10:9.
transição da lei para a graça. Então tem que remover tudo isso do nosso interior. Aquilo que eu falo, as pessoas estão acostumadas a fazer campanha, a fazer jejum, a tomar santa ceia, a batizar nas águas. Então isso aí não querem deixar. Como não querem deixar o cigarro, não querem deixar a cachaça, não querem deixar o futebol, porque estão apaixonados por aquilo dali. Mas a paixão, ela mata. O amor aqui transborda em cada coração, porque o amor e o perdão lança fora todo medo, porque você já tem Cristo no coração para entender essa mensagem. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, aonde? Na Arábia, que está em escravidão lá. Muitos vão lá visitar e traz água de lá, e traz tudo de lá e mete na igreja. A igreja, como não tem conhecimento, vai gerar um filho para a escravidão. Então, gera para a escravidão. Esta é H, por quê? Está debaixo da lei de Moisés. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, Romanos 10, 4. Então, Paulo fazia oração para quê? Para que os judeus entendessem essa verdade e jamais entenderam. Então, aqui, quem é da fé, quem é da graça, quem é do amor, quem é do perdão, não pode misturar a lei de Moisés com a graça pura de Deus. Então, 25. Ora, H é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Olha agora nós, que estamos debaixo da graça, da pureza, da consagração, da rocha pura, que é a palavra de Deus, estamos plantados nela. Mas Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então, estamos livres aqui com Deus. Para fazer o quê? A vontade do homem ou de Deus? Não, a vontade de Deus. Quando você entende a palavra da justiça, da verdade, do amor, do perdão no coração. Então as pessoas não entendem às vezes, quando ali em Mateus 28, 29, né? Ali Jesus chama você que está cansada e sobrecarregada, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. E você encontra descanso, para quê? Para as vossas almas. Por quê? O fardo é leve, o jugo é suave. Você aqui entrou, né, de Deus, onde aqui tem comida, tem bebida, tem paz, alegria do coração, a palavra da justiça, que é a comida que nós comemos aqui, espiritual. Agora, depois vem a material, para que esse corpo aqui seja sustentado, para que nós aqui possamos trabalhar para ganhar o pão de cada dia, com o sol do nosso rosto, porque Deus nos concede essa bênção, para que nós façamos isso e aqui agradamos a Ele primeiro e a nossa família em casa, porque o pão de cada dia vai entrar, nunca vai faltar. Então ele falou, eu sou o teu pastor e nada te faltará. 23:1 de Salmo, 23:5, ele nos ungiu com óleo de alegria. Estamos já ungidos. Muitos correm para a igreja hoje para receber a unção do pastor, o óleo, o azeite, mas quem fez isso foi Tiago, né? Ele fazia isso lá porque Tiago estava entendendo a Escritura, mas o evangelho foi pregado, né, ao gentio através do apóstolo Paulo. Ele recebeu o evangelho para trazer boas novas. Por isso que havia uma contenda entre Paulo e Tiago. Em Atos 21, ali está. Então, Paulo teve que fazer voto, Paulo teve que rapar a cabeça, porque ali o templo estava de pé, o templo de Formosa, mas 24:1 de Mateus, o templo caiu. Você hoje é o templo do Espírito Santo. Deus mora em você para te orientar e para você observar e aqui discernir a palavra de Deus, porque nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, para discernir a palavra de Deus. Então, por isso que aqui Paulo se defende, né, para você entender a contenda de Tiago e Paulo, né? Porque Paulo vem trazendo a fé. Depois das obras da lei, que ele é chamado e diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, Tiago escreveu lá também, no final de Tiago, que a fé sem obra é morta. Por quê? Eles tinham uma contenda lá. E aqui 11:1 de 2 Coríntios, né? Quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportar-me, pois. 2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vós apresentar como virgem pura a um só esposo. Então, só Deus. Não tem vários pastores, não tem vários apóstolos, só que eles se meteram diante da igreja do homem aí e fazem um comércio com ela, onde ali eles enriquecem e levam tudo das pessoas, porque as pessoas não têm esse entendimento aqui, que é Cristo. Então, João 10:16, um pastor e uma igreja.
Ele é o bispo da igreja, ele é o pastor da igreja, ele é o nosso Pai. Nós somos herdeiro, filho, nós temos a herança dentro de nós, que é o Cristo. 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade da pureza da devida a Cristo. Então, a mente corrompida, porque não entende a graça, não abriu o coração, não recebeu de Deus essa palavra aqui, porque aqueles que têm fé, aqueles que têm ousadia, aqueles que sabem que estão enganando aí fora, eles vêm para cá e começam a entender essa palavra aqui. 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, qual Jesus que Paulo pregava? O da graça, o do evangelho. Por isso está ali, 1,6 de Gálatas. Admira-me que esteja passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Deus para outro evangelho, porque a escritura estava se cumprindo lá e terminaria na cruz. Por isso, Lucas 24:44, a escritura se cumpriu. E o próprio Jesus lê a escritura e depois da cruz chama Paulo já em espírito e verdade. Então, 11:4 de 2 Coríntios, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito, né? Então nas igrejas aí são outros espíritos, não é Deus. O pastor fala muito Espírito Santo, não fala? Fala. Mas quando você entende isso aqui, você entendeu que ele é um falso pastor. Ele fala em línguas, ele enrola as pessoas ali e as pessoas ficam ali babando. Por quê? Pensa que ele está o espírito. Não, ali está o homem da iniquidade, aqui eu sempre menciono, Mateus 7:23. Senhor, eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu fiz muitos milagres perante a tua palavra, pregando a tua palavra. Mas Jesus fala para eles, já antes da cruz, apartai-vos de mim que eu não os conheço. Vocês praticam a iniquidade. A iniquidade, a obra da lei, o pecado, na cruz seria tirado. 1 João 3, versículo 4, 5, 6 está ali. Então eles não conhecem a Deus e nunca se encontraram com Deus. Então pregam uma falsa doutrina que Paulo já repreendia lá, Hebreus 13:9. Então aqui, nesse altar aqui, nessa mesa aqui, eles não entram, não tem como comer isso aqui. Agora, aqueles que receberam a revelação, entra, come, bebe, dorme, acorda, e Deus vela por nós, porque nós pregamos a verdade que liberta. 11:4. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus, né? Jesus de Nazaré, antes da cruz? Não. Hoje, o Cristo Jesus. Romanos 7:4. Temos que servir o outro, aquele que estupôs a morte, para dar um fruto para Deus, não para o homem. Porque existe, né? O homem pregando sem entender o Espírito Santo que já está dentro dele, só que ele tem que entrar aqui nas 14 cartas de Paulo e receber o ministério do Espírito, né? Que agora está sendo revelado, que não temos pregado, ou se aceitais Espírito diferente que não tens recebido, o Evangelho diferente que não tens abraçado, esse de boamente tolerar. Então muitos toleram, até entrar aqui. 5. Por quê? Suponho em nada ter sido inferior estes tais apóstolos. Quem era? Pedro, Tiago e João. Paulo vem depois e aí os últimos serão o primeiro. Paulo foi o primeiro a receber a revelação de Jeremias 3,15. Eu vou enviar pastores com obediência, inteligência, conhecimento, sabedoria que vem de Deus, do Pai das luzes, para o nosso coração. Porque suponho em nada ter sido inferior a estes apóstolos. 6. E embora seja falto no falar, né, Paulo podia falar mal, podia não falar direito, porque não temos aqui, né, aqui nós não treinamos para falar bonito, né? Não temos cabelo penteado bonito, não fazemos maquiagem, porque aqui os pastores fazem isso, para aparecer bonitinho ali, com terno, gravata, então são sepulcaiados, por quê? Bonito por fora, mas podre por dentro. Aqui não, eu não sei falar direito, mas aqui eu sei levar a palavra em espírito e verdade para o teu coração. 6. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento. Então aqui eu posso falar mal, errado, mas o conhecimento Deus me deu, graças a Deus. Mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Então aqui eu faço, né, as pessoas conhecer tudo isso aqui. Cobrando dízimo, cobrando pix, cobrando o que de você? Nada. Deus, obrigado por essa palavra, meu Pai. Que as pessoas que me ouvem, os irmãos que me ouvem, Pai, pode ser de outra religião, mas se receberem essa palavra aqui, Pai, jamais buscarão algo no deserto, algo
no Egito, algo no poço Jacó. Aquela mulher samaritana ali, meu Pai, sentada naquele poço, o Senhor estava sentado naquele poço e aquela mulher chegou. E o Senhor pediu água para ela, Pai. Imagino, Pai, que o Senhor estava cheio de sede. Mas o Senhor, Pai, disse, mulher, a água que eu lhe der, fluirá em você um rio de água viva que está dentro de você já hoje, irmão. Já está dentro de você essa água. Não busca uma água do pastor, do apóstolo, um óleo, um azeite, porque isso aí está contaminado. Isso é lei de Moisés. Isso é maldição para a vida do cristão quando ele é verdadeiro e coloca a palavra aqui em espírito e verdade para o nosso coração. Ele falou, mulher, a água que eu lhe der, fluirá um rio de água viva dentro de você. Essa água é dentro de nós hoje. Está um calor tremendo aqui, eu estou suando, mas Deus está aqui me dando, me sustentando para que eu pregue essa palavra e fale do amor dele para com você. João 4, versículo 6, do 10 em diante está ali. Mulher, a água que eu lhe der, essa água fluirá em você um rio de água viva, porque ela vai jorrar, ela vai jorrar, ela vai jorrar, ela vai ficar dentro de você sem cessar. Então hoje ele matou a nossa sede. Por quê? Bem-aventurado são aqueles que ele chamou para a graça e para o seu grande amor, porque aqui ele está para desvendar o mistério que outrora estava oculto hoje no teu coração. Quando você entra aqui e prega a verdade que liberta, o amor e o perdão. Espero que você entenda e seja feliz com essa palavra. Meu Deus, obrigado por tudo. Que possamos ter uma sexta-feira abençoada pelo Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, papai. Muito obrigado. Muito obrigado.